Olá, amigos. Eu sou o Tenente Coronel Aviador Flávio Kaufmann, veterano da Força Aérea Brasileira, segunda geração de minha família na FAB e, como gosto de dizer com muito orgulho, piloto de caça. Eu começo o ensaio de hoje com um misto de perplexidade e desconsolo. Perplexidade diante da disfarçatez dos fatos, desconsolo diante da incompreensível apatia, ou pior, cumplicidade de amplos setores da sociedade brasileira e, de modo particularmente grave, das nossas Forças Armadas, diante do que se passa à vista de todos. Para compreender a natureza desse fenômeno de cegueira coletiva, é necessário ainda que, sucintamente, revisitemos o pensamento filosófico sobre as formas de negação da realidade. Desde a antiguidade, a filosofia se ocupou das formas pelas quais o homem pode se afastar da realidade, voluntária ou involuntariamente. Platão, em sua célebre Alegoria da Caverna, descreveu o homem escravizado às sombras, incapaz de reconhecer a luz do real quando dela se aproxima. A ignorância ali não é apenas ausência de conhecimento, mas uma forma ativa de resistência à verdade, de recusa a abandonar o conforto das aparências. Séculos depois, Santo Agostinho advertiria contra a tcheca voluntas, a vontade cega, que, enredada nos prazeres transitórios, recusa o bem e a verdade. No campo moderno, Descartes identificaria as armadilhas do erro no consentimento precipitado. E Kant, por sua vez, chamaria atenção para os limites do conhecimento e o perigo de absolutizar juízos empíricos como se fossem verdades supremas. Nietzsche, talvez o mais ácido, nos legou reflexão sobre o ressentimento e o niilismo ativo, quando a verdade é rejeitada, não por ignorância, mas por uma disposição interior de destruição da ordem moral, uma vontade de inversão de valores. Mais recentemente, Ortega y Gasset descreveu o homem-massa, satisfeito em sua mediocridade, refugiado na conveniência da maioria e indiferente ao perigo que se avizinha. E Wegelin, em sua análise de gnose política, demonstrou como sistemas inteiros podem ser erigidos sobre a recusa do real, sobre a negação da ordem transcendental e natural. E é sob essas lentes que devemos examinar o estado atual da sociedade brasileira. O que se passa hoje no Brasil ultrapassa o campo das disputas políticas ordinárias. O país assiste, atônito ou cúmplice, à erosão sistemática dos fundamentos de seu pacto social. Eu não me refiro mais apenas à Constituição de 1988, já tantas vezes vilipendiada, mas às próprias leis naturais que precedem qualquer ordenamento positivo. Os exemplos abundam e se sucedem com tal rapidez que a enumeração completa seria até enfadonha. Ainda assim, cabe registrar alguns. Um chefe de governo que ascende ao poder pelas mãos de uma corte que, em decisão escancaradamente política, o reabilita eleitoralmente, apesar de condenações múltiplas por corrupção e desvios comprovados. Um Supremo Tribunal que se arroga funções legislativas, interpretando a Constituição ao sabor de suas preferências ideológicas, criando delitos inexistentes, cerceando liberdades fundamentais e silenciando opositores, mediante expedientes próprios de regimes autoritários. Um Congresso Nacional transformado em balcão de negócios, onde princípios são a moeda de troca e a chantagem orçamentária converte-se em rotina. Um sistema de imprensa majoritariamente cooptado, que atua não mais como vigilante do poder, mas como agente de propaganda e desinformação, anestesiando a opinião pública e moldando narrativas convenientes. Um Ministério Público submisso, uma Polícia Federal instrumentalizada, tribunais superiores que legislam e executam simultaneamente, enquanto a Justiça de primeira instância assiste acovardada ou oportunista. O alinhamento político do Brasil com ditaduras, narco-estados e regimes terroristas, o cerceamento progressivo da liberdade de expressão e, acima de tudo, uma sistemática inversão moral onde o bem passa a ser criminalizado e o mal celebrado. Trata-se, em suma, de um processo orquestrado de corrosão institucional, em que a legalidade se converte em mera fachada e a ordem republicana em caricatura.
E de nada tem adiantado o aviso dos arautos que insistem em mostrar a crua realidade. Sim, porque ainda temos alguns brilhantes jornalistas decentes no país. Mais grave, contudo, não está apenas na violação das leis escritas, mas na afronta à ordem natural que sustenta qualquer sociedade minimamente civilizada. O respeito à verdade, à justiça, à liberdade, à autoridade legítima e ao bem comum. Quando as instituições incumbidas de guardar a ordem legal e moral, entre as quais as Forças Armadas ocupam posição eminente, recusam-se a reconhecer a gravidade do quadro ou fingem não enxergá-lo, o risco já não é apenas político, é existencial. Nenhuma nação permanece coesa indefinidamente sob o peso da mentira oficializada, da chantagem institucionalizada, da corrupção moral tornada norma e do medo generalizado. Quando a realidade é sistematicamente negada, o tecido social se desfaz, a autoridade legítima perde a força e o vácuo do poder sempre será preenchido por formas cada vez mais arbitrárias de dominação. Ainda nas Forças Armadas, surpreende-me, confesso, que oficiais honrados, formados sob o culto à verdade, ao dever e à pátria, assistam a tudo isso com um silêncio que já beira a omissão culpável. A prudência não pode se converter em covardia. A hierarquia não pode ser refúgio da indiferença. O juramento prestado à Constituição não pode ser invocado para justificar a inação diante de sua destruição sistemática. A história julgará com rigor não apenas os que perpetraram o desmantelamento da ordem, mas também aqueles que, podendo detê-lo, optaram por olhar o abismo em muda contemplação. Ainda há tempo, mas o relógio avança. Acorda, Poliana.